Meu nome é Fernanda Reutemann, eu sou do Carreira Bistrô e nós estamos aqui para falar um pouco de qual é o soft power da educação corporativa. E por que a gente escolheu esse tema, né? Escolhemos esse tema por causa do mundo que nós estamos vivendo, um mundo que a gente está chamando de bunny, né? É frágil, ansioso, não linear, incompreensível, enfim. E os desafios organizacionais que vêm junto com isso. E aí, quem é que senta, assim, numa cadeira especial, né, dentro desse contexto? É a educação. Né? A educação se torna crítica pelas necessidades que as organizações têm, que o negócio tem de se modificar, a necessidade de desenvolver novas competências, soft power, enfim, toda essa questão faz com que a gente olhe treinamento com um olhar mais cuidadoso. Então, assim, até algumas iniciativas de treinamento, elas têm acontecido, obviamente, mas às vezes não tem a clareza do poder de influência que ela tem. Então, por isso, a gente resolveu trazer esse conceito para essa roda de conversa nossa, né? E da onde surgiu esse conceito? Onde é que a gente escutou esse conceito para trazer aqui? Esse conceito, quando a gente pega ao pé da letra e vai olhar na tradução, se a gente jogar lá no Google, a gente vai ver que é uma influência doce, né? Sutil, suave, sem imposição. E ela foi utilizada a primeira vez lá pelos anos 1980 por um professor de Harvard, Joseph Nye, e ele trouxe esse conceito aplicado às relações internacionais, às relações políticas. E ele publicou um livro em 2004 que falava sobre soft power, os meios para o sucesso da política mundial. Então, ele falava de um poder de influência que trabalhavam algumas culturas, trabalhavam valores e iam influenciando de certa forma. E aí, pegando lá um exemplo que ele traz, ele fala da cultura americana, que sem imposição e sem uma mão pesada, eventualmente influenciam outros países no mundo, né? Esse famoso American Way of Life, em que, sem impor, outras culturas acabam se influenciando por ele. E aí, existe um evento anual que é promovido pelo Global CCU, que é um conselho global de educação corporativa que o Bistrô é parceiro. E esse evento, ele reúne vários países. O Brasil já esteve presente em alguns momentos com a Vale, com o Bradesco, com a Caixa Econômica, enfim. Várias empresas participam e nós ficamos muito impressionados com a utilização desse termo aplicado à educação, né? O poder de influência que a educação pode ter junto às organizações, junto às estratégias da organização. Então, o que a gente resolveu? Trazer esse termo, né? Essa terminologia do soft power para nossos clientes e convidar aí, e eu já aproveito para agradecer imensamente, a Andréia, que é a diretora de Gente e Cultura da Login, e o Marcelo Leite, que é o head de Recursos Humanos da Brasilprev. Então, agradeço e tenho o prazer de recebê-los para a gente dialogar sobre esse tema, um tema tão importante que é a influência sutil que a educação corporativa pode ter dentro das organizações, junto aos stakeholders, a influência dentro da cultura. Então é dentro desse cenário que nós vamos ficar aqui hoje, nessa roda de conversa, com esses dois convidados especiais e mais a Deise Gomes, que é uma consultora e que vai estar conosco, é CEO do Carreira Bistrô e que vai aí conduzir junto conosco essa conversa aí tão agradável. Então, muito obrigado, Deise, Marcelo e Andréia. E já que a gente já falou sobre o conceito do soft power, já falamos desse contexto e de onde ele surgiu, eu queria conversar e começar aí a nossa conversa
convidando a Andréia para falar, né? Andréia, qual é para você o soft power, né, que influencia a educação corporativa, né? Qual é esse poder, né, que faz o soft power no ambiente organizacional? Na minha visão, né, na minha experiência, aí, são 24 anos na área de RH, uma educação corporativa ela apresenta o seu diferencial quando ela impacta na maior estratégia de organização, que é a cultura, né, na implementação da cultura organizacional. Quando ela impacta na implementação dos valores, das competências, na divulgação, na implementação do propósito, né, que é o maior desafio das organizações hoje, atualmente, é a conexão do propósito individual dos colaboradores com o propósito da organização. Que é essa influência doce, né? Adorei que você falou essa palavra, né? Essa influência doce, mas que sem isso as coisas não acontecem, que é engajar o time. Então, a força da educação corporativa, ela se faz presente quando, de fato, todos os desenvolvimentos, a grade de treinamento, ela é voltada para a cultura organizacional, não só para a estratégia de negócio. Então, ela é percebida como, de fato, relevante e diferencial. Então, toda a parte de investimento, enfim, passa a ser uma coisa natural. E, além disso, quando ela consegue ser dinâmica, viva, acompanhar o cenário. Então, não fica sendo aquela coisa estática do passado, apegada a conceitos antigos, porque é natural a atualização. Então, ao meu ver, esse é o soft power, né? Que, na realidade, é um grande poder. O big power da educação corporativa é ser soft power. Eu diria isso. Lindo! Aí, já um outro conceito, né? Que a gente acaba, como você falou, é vivo, né? Então já veio o big power. E você, Marcelo? Olha, eu gostei muito do que a Andréia falou. Eu acho que educação por si só já é um big power, né? Já é um soft power, na minha opinião. E quando a gente fala em educação corporativa dentro, né, das organizações, obviamente a gente está falando do tema aqui dentro das organizações, o que eu tenho visto muito, né, hoje, inclusive liderando muito a pauta do desenvolvimento humano organizacional, o que eu tenho visto muito é uma questão chamada, que a gente estimula muito na organização, mas é o protagonismo, é a vontade de fazer parte. Então, você fazer parte, entender que educação é primordial para o seu desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento. E aí eu tenho de fazer o gancho, né, de conexão, né, de educação, desenvolvimento, desempenho, porque isso vai gerar frutos para o negócio. Então, o que eu tenho visto muito, experimentado hoje, é ver o quanto as pessoas se investem, né, do poder do protagonismo. Então, esse, para mim, é um poder que não precisam da gente enquanto profissional de RH, enquanto profissional de capital humano, mas sim o quanto isso mobiliza a organização e, obviamente, né, ajuda a ativar essa mudança de comportamento que vai impactar diretamente na cultura, como a Andréia comentou, que é muitíssimo importante, uma pauta, sem dúvida nenhuma, muito importante na organização, nas organizações hoje. E estando ali na pauta, né, a gente consegue acompanhar isso tudo, né? Muito bem. Daisy, não quer dar a sua opinião, falar aí como é que você tem visto? Bem, já estou adorando já o papo, né? Acho que a gente já começou assim, super aquecidos dessa reflexão tão importante, né? Acho que como você trouxe, Fernanda, é um conceito, apesar de não ser novo, ele acaba trazendo uma reflexão nova para esse ambiente de educação, né? Acho que traz um significado para a educação. Não que não tivesse, é lógico que a educação corporativa sempre teve seu papel de importância, mas eu acho que traz um olhar ainda mais estratégico e um olhar ainda mais de transformação, né, desse impacto que ela é capaz de proporcionar. E aí quando eu fico pensando no que seria, ao meu ver, esse soft power traduzido numa realidade organizacional, seja ela qual for, para mim essa educação ela tem a sutileza e a grandeza ao mesmo tempo, na linha do Big Power aí da Andréia,
de apoiar todo o processo de transmissão e transformação cultural. Né? Eu acho que é o mecanismo mais poderoso que uma organização tem de fato, fazer esse trabalho de disseminação, como a Andréa também trouxe, né? Então, muito ancorada nessa fala dos valores, dos princípios. Enfim, essa transmissão é o canal, né? Então, é a forma doce, suave e muito impactante de criar cultura, né? E de fazer com que essa cultura seja absorvida, compreendida, vivenciada por todos, né? Uma coisa que eu falo muito e que eu quero aproveitar, né, esse momento da nossa conversa e trazer, é que nesse sentido que a gente está trazendo a educação, ela não pode ser vista como algo associado a treinamento. E acho que esse olhar a gente precisa abrir desde já, né? Jamais fazer sinônimos. Né? Educação corporativa é igual a treinamento. Não é. Não é. Educação corporativa é proporcionar um ambiente de aprendizagem, e isso acontece diariamente, em diversos formatos e até mesmo em formato nenhum, vivendo a vida como ela é. Bastou você estar nesse ambiente organizacional, se essa estratégia de educação corporativa ela é poderosa, ela é impactante, de fato ela tem uma influência, ela está no ar. Né? É aquilo que os colaboradores, como o Marcelo trouxe, respiram diariamente. Né? É isso que vai fazer o protagonismo acontecer, porque é uma organização de aprendizagem. É uma organização que valoriza as sugestões, as ideias, valoriza o erro como forma de aprendizagem e de inovação, né? Valoriza o compartilhamento de experiências, valoriza a troca entre pares, enfim, é uma organização que respira esse processo educacional de aprendizagem no on the job, no dia a dia, e mais ainda, que eu começo a me empolgar, transborda para o lado de fora, né? Uma educação corporativa poderosa, ela não trata os seus, ela trata todos. Ela olha para o ambiente externo também. Ela olha para fornecedor, ela olha para a comunidade, ela olha para parceiro, né? Então, é um papel muito poderoso, inclusive um papel de reputação organizacional, né? Então, eu não quero me alongar aqui nessa primeira resposta, mas eu gostei muito quando tanto a Andréa trouxe o Big Power, porque tem esse Big Power de impacto, sim. E gosto muito quando o Marcelo trouxe esse olhar do protagonismo do colaborador, porque é isso mesmo, ela proporciona isso, o ambiente, as pessoas se sentem de verdade donas desse processo, né? E não seguidoras do processo, mas responsáveis, tem o ownership, né? Isso é meu, eu estou aqui, eu acredito, eu me desenvolvo. Essa organização me oferece condições em todos os sentidos para eu ser uma pessoa melhor e um profissional melhor. Então é dessa maneira que eu vejo. Assim, cada um que fala, né, esboça um sorriso, porque é alguma coisa que mobiliza, né? E assim, pegando uma carona da Andréa e da Daisy, eu quero perguntar para o Marcelo o seguinte, já que o Marcelo falou do ambiente, né, que respira, e ele falou do protagonismo, eu queria saber se ele tem algum exemplo para trazer para nós de algo que ele perceba como um soft power da educação corporativa dentro da Brasilprev. Legal. Sim, Fernanda, eu tenho não só um exemplo, eu tenho dois, né? Acho que a fala da Daisy aqui acabou de me lembrar ações que a gente faz para fora também, né? Então, assim, é uma coisa puxando a outra. Esse papo é incrível porque talvez esse seja realmente, né, o poder, né, o power dessa conversa, né? Porque a gente vai rememorando as coisas importantes da organização. Na Brasilprev, a gente tem um programa de educação colaborativa, assim que a gente chama, né? O nome desse programa, ele é Dá Uma Mão. É um programa que foi criado por um grupo de colaboradores no movimento de
de uma maratona de inovação, isso lá atrás, em 2018. Então, essa idealização foi de grupo de colaboradores. Por que não democratizar conhecimentos já existentes na organização? Então, numa tentativa, né, e numa tentativa hoje, né, que é um programa institucional absorvido pela área de pessoas, né, pela área de capital humano, chamado Dá Uma Mão, é um programa que tem o propósito do reskilling, né, recapacitar as pessoas, e nesse momento a gente está rodando com uma turma de capacitação para uma certificação importante do mercado financeiro, né? Então, um grupo de 8 colaboradores, eles são facilitadores desse tema de preparação para uma certificação importante do mercado financeiro. Então, isso está acontecendo lá dentro. E perceber, né, a formatação, a mobilização dessas 8 pessoas de diferentes áreas, que são especialistas, já têm suas certificações, para devolver esse conhecimento, né, para a organização, né? E aí eu estou falando de uma turma de 45 alunos, 45 colaboradores, né, que estão ali estudando junto com eles, é muito bonito, né? Então, esse é realmente um soft power muito importante na organização. Do lado de fora, né, pegando o gancho, né, esticando um pouquinho do tempo, o que a gente também tem feito, né, o nosso propósito na Brasilprev é transformar o jeito como o brasileiro prepara o seu futuro, né? Então isso tem um poder super. Muito forte, né? Porque nós somos uma empresa, né, cujo objetivo é preparar as pessoas para viabilizar seus planos, seus projetos de vida, sejam eles... Olha né? que poder, né? Olha o Big Power aí, né, Andréia? Big Power. Tá anotando. Lindo, influenciando o lado de fora, como a Deise falou. Exato, influenciando o lado de fora. E nessa agenda, nós temos também como instituição, né, como corporação, como empresa, uma missão que é de democratizar a educação financeira para o país, né? Então, isso é muito bonito, porque, né, ainda hoje eu estava tendo um bate-papo, né, falando sobre um outro tema que também está entrando forte na nossa pauta, que é diversidade e inclusão, que é assim, bom, se temos esse propósito, né, transformar o jeito como o brasileiro prepara o futuro, quem é o brasileiro? Isso. E aí foi uma outra discussão na perspectiva de inclusão, não vou entrar aqui, fica, né, hashtag fica a dica, né, mas é o soft power que a gente tem, né, na perspectiva de educação corporativa. Sensacional. Aliás, a própria, assim, não querendo fugir desse segundo aspecto que você colocou aí, dessa pauta da diversidade, a própria educação corporativa tem sim uma influência muito grande nessa agenda de diversidade, né? Exatamente. Sensacional. Nossa, adorei, Marcelo. Também gostei muito. Andréia, quer compartilhar com a gente também o que você já percebe, né? Quando a gente fez a pergunta para o Marcelo, né, e agora para você também, mesmo vocês não tendo escutado antes o conceito, ver como é que absorveu rapidamente, ou seja, a gente já está praticando isso, né? Que bacana. Exatamente, eu acho que eu olho assim, né, eu vejo uma evolução, vamos falar assim, na área de RH, onde nós fomos obrigados a evoluir, porque o ser humano foi evoluindo, então as expectativas foram mudando. Então eu entendo que esse conceito de soft power, talvez hoje, ele é facilmente absorvido e nós já fazemos coisas, né, nesse conceito, muito por causa disso, né? Porque a expectativa hoje do ser humano, ele é diferente. Então, é como se a gente estivesse migrando para uma gestão mais humanizada mesmo. E aí faz com que a educação corporativa ela tenha papel fundamental nisso, né? Como é que eu vou ter uma gestão humanizada se eu não tiver esse ambiente soft? E como é que eu faço esse ambiente soft se eu não tiver um processo de educação, né? Porque eu tenho uma coisa que eu trabalhei numa empresa que o propósito era educar para transformar, né? E eu acho que é isso. Você educa para transformar. E uma experiência que eu tenho hoje na empresa que eu estou trabalhando, que é uma empresa que vem de um processo de turnaround, enfim. E o meu CEO, ele me perguntou assim, André, tá dado como é que
você está trabalhando o clima, a gente está trabalhando o clima. E cultura? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, cultura, nós vamos trabalhar através do nosso líder, né? O líder é o embaixador da cultura da companhia. E através de um programa robusto de desenvolvimento de liderança. E na época nós não tínhamos muito recurso. E de fato foi onde nós investimos no soft power, no sentido de uma educação corporativa em desenvolvimento de líderes, mas não é aquele programa padrão, era um programa de transformar o comportamento da liderança como embaixador da cultura da companhia. Exatamente. E o nome é Jeito Login de Liderar, porque ele foi todo customizado. Na época eu optei por não trazer nada padrão do mercado, porque eu precisava trazer alguma coisa que traduzisse o jeito login. Né? E cada módulo foi super pensado, com indicadores de retorno, e foi transformacional esse movimento na companhia. A gente fez o kickoff final de 2018, e assim, em termos de mudança de comportamento dos nossos líderes, eu tenho feedbacks de alguns fornecedores que falam assim, eu não sei o que vocês fizeram, mas o líder de vocês tem o mesmo jeito de agir. E para mim isso é soft power da educação corporativa, claro. Porque na época eu tinha pouquíssimo recurso para investir, eu precisava de uma liderança uníssona em relação à nossa cultura, nossas competências, fazendo avaliações de desempenho, dando feedback, e a gente precisava mudar de fato. Era uma coisa soft, era comportamento, era soft skills, não era conhecimento técnico, porque técnico eles tinham. Claro. E essa experiência para mim traduz muito, né, junto com o que o Marcelo falou, o que a Deise falou, é você transformar de fato através de uma educação, mas voltada para um negócio, né, para uma cultura de uma empresa, o que você precisa que as pessoas pensem e falem e ajam no dia a dia, né? Porque cultura é isso, né? É o que é que eu faço. Exatamente. Alinhado a uma cultura corporativa, mas que eu me identifico, porque o meu valor individual tem que estar em congruência com o valor da companhia. E isso é conectado através de quê? Como é que a gente faz isso? Alguém tem que estar conectando isso. E para mim o que conecta é a educação corporativa. E a gente tem que traduzir isso. Enfim, eu fico até emocionada, porque eu vejo dar certo. Eu fico eu acredito no poder da educação. Opa, assim, isso que você falou, né? É assim, alguém de fora percebe como esse comportamento ele se assemelha, sem tirar as características de cada um, mas como é que ele tem o jeito login de liderar, né? Eu acho assim, essa influência, essa capacidade de influenciar, porque em nenhum momento é dito o seguinte, olha, gestor, você a partir de hoje tem aqui a cartilha de como você tem que ser. Não, foi uma influência natural, doce, né? Isso, inclusive, em termos de protagonismo, teve um grupo chamado Liderança, que eles escreveram o manifesto de liderança, validaram em um dos módulos, já teve o segundo módulo que a Carreira Bistrô foi nossa parceira, no sentido do dinamismo, né? Que a gente vai acompanhando realmente os movimentos do cenário, e é crescente, porque realmente a gente busca desenvolvê-los diante do cenário, e eles participarem é o protagonismo para uma... Eles se sentem parte, né? Eles têm orgulho. Então a gente porque vai constrói, força, né, Andréia? Constrói é uma cocriação de fato, cocriação, né? Exato. Ok, obrigada, Andréia. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Deise, né? Deise, você tem, assim, eu já ouvi você falar que você é um bicho organizacional, né? Que você vem desse ambiente de muitos anos, mas nos últimos 10 anos você esteve nessa cadeira de consultora, ajudando essa transformação nas organizações. Aí a Andréia falou de uma palavra, né? Evolução. E eu queria te escutar, assim, exatamente sobre isso. Como é que você vê isso ao longo dos anos? Como que isso foi se modificando e qual é a evolução da educação corporativa no Brasil? Eu acho que a gente está falando muito disso, né? O Marcelo falou que é olhar para o futuro, a Andréia falou sobre educar para transformar. Então eu queria essa visão sua, né? O que está acontecendo no país?
Então, assim, fazer um resumo em pouquíssimo tempo desses 20 anos é um mega desafio, mas eu poderia dizer que tem exatamente isso. Acho que a primeira vez que eu montei uma lógica de educação corporativa foi mais ou menos em 97, 98. Foi a primeira vez que eu me deparei com esse conceito de educação corporativa e, na época, simultaneamente, a gente já falava de educação à distância, né? Que é uma coisa que agora, em 2020, é que de fato a coisa tomou corpo e alma, né? Porque antes existiam algumas iniciativas, evidentemente, mas nenhuma iniciativa tão parruda que emplacasse tanto, com uma mobilização tão grande quanto esse momento que a gente vive há um ano acabou agilizando, né? Trouxe essa rapidez e essa mudança. Mas por que eu estou falando disso? Desde 97 para cá, que eu trabalho com esse tipo de estratégia, eu já, enfim, nas empresas que eu estava ou nas empresas que eu, como consultora, fui convidada, eu já vi coisas assim muito interessantes e iniciativas muito interessantes que não foram à frente, né? Eu acho que a intenção de fazer um projeto como esse sempre tem muito valor. Sempre. A empresa, quando ela se organiza para colocar um projeto desse nível, desse porte, com essa intenção, eu acho que ela já está com uma certa sofisticação e com esse olhar de transformação. No entanto, o que eu percebo é que ao longo do tempo, isso foi ganhando significado do ponto de vista dessa transformação cultural, assim como o próprio papel de RH. Eu acho que a gente não pode desassociar uma coisa de outra. A Andréa falou disso, essa evolução do RH, esse olhar para uma empresa mais humanizada, isso não é muito recente, né? Isso tem alguns anos para cá que a gente tem essa perspectiva. E quando essa perspectiva começou a ficar mais fortalecida, essas estratégias de desenvolvimento do capital humano, a questão da retenção, a questão começou a ganhar força também, né? Então, a gente fala, por exemplo, só para ficar claro o que eu estou dizendo, todo mundo tem essa consciência de que há um ano a gente tem um olhar ainda mais humanizado a partir das privações, das dificuldades, das necessidades que foram colocadas no ambiente, né? Então, assim, a gente vê que vários gestores, líderes despertaram e falaram, puxa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que ter uma gestão diferenciada, eu não funciono mais na gestão do comando e controle e tal. Bem, as organizações também, o seu modelo de negócio, o seu modelo de gestão também evoluíram ao longo desses últimos anos com um olhar mais humanizado. Tem até uma pesquisa da Deloitte que traz isso muito claramente. Aliás, toda a pesquisa anual da Deloitte traz um pouco dessa evolução, né, do próprio papel do RH dentro da organização. E tem o que, sei lá, 10 anos que começa a se discutir a empresa do ponto de vista social, a empresa mais humanizada, o papel do RH mais estratégico, é o que tem mais ou menos aí acontecendo. Portanto, a área de educação também sofre o impacto disso. Então, eu diria que de uns 10 anos para cá, a gente começa a ver as estratégias de educação mais no centro, né, da pauta estratégica das organizações, como algo de fato muito bem pensado, muito bem sustentando essa estratégia, muito bem discutida. E uma coisa que me agrada muito, porque eu sempre falei isso desde o início da minha vida profissional, não é um projeto de recursos humanos, né? Não é um projeto que o executivo de RH somente ou a sua equipe tem que levantar uma bandeira, muito pelo contrário. É um projeto da organização, assim como tantos outros, né? Assim como eu não acredito num projeto de agilidade, não existe uma área para fazer isso, existe uma organização mobilizada a incorporar novos princípios, novos valores, novas práticas. Então, uma coisa que eu quando eu falo desse tema na agenda estratégica, é porque se essa alta direção não patrocinar, não compreender o impacto, o power, né? E compreender os benefícios que isso traz para a organização como um todo, fica muito difícil você fazer essa alavancagem, você colocar isso, né, de uma maneira intensa. Então eu percebo
positivamente que, além dessa evolução do ponto de vista da contribuição e do ponto de vista de contribuir para uma empresa mais humanizada, mais social, mais etc. e tal, eu percebo que esse assunto passou a ser também alvo dos executivos. Né? Então você vê executivos como patrocinadores, executivos quer dizer o board mesmo, né? Até colocando conselhos de administração, colocando a diretoria executiva de uma empresa, quando esse assunto chega até eles de uma maneira também estratégica. Né? Então tá aí o desafio do papel da RH, sim, de pautar isso, mas de que isso se transforme num projeto organizacional e com a participação de todas as áreas, né? Através da criação de comitês, de grupos, enfim, squads, o que quiser que chamar, né? Mas é importante entender que é um projeto da organização, liderado sim por recursos humanos, não tenho a menor dúvida disso, mas com a contribuição e participação de todos. Então, eu vejo uma evolução, né? Acho que, para terminar minha fala, para não ser tão extensa, de que precisa ainda ter uma evolução no sentido de não associar a treinamento, porque não é. Treinamento é mais uma prática educacional, né? Então precisa, e tem que ter, eu não estou dizendo que não tem que ter, tem que ter o treinamento formal, estruturado, sem dúvida, mas você precisa trazer a aprendizagem como o way of life. É o way of life da organização, né? E aí sim vai virar o soft power. Acho que eu falei muito, mas eu queria poder trazer um pouco disso, porque eu acho que tem desafios importantes, né? Eu brinco assim, não adianta querer, você tem que trabalhar para isso e ter aliados. Você precisa ter pessoas estratégicas envolvidas nesse projeto, para que ele de fato decole e que ele seja de todos e que esteja nesse way of life da organização. Coisa maravilhosa. Olha só, já tivemos outras definições aqui, né, ao longo da nossa conversa. Eu acho que a gente teria, assim, fôlego para ficar muito tempo ainda conversando, mas a gente precisa encaminhar aí para um encerramento. Então, pegando, assim, um gancho no que Daisy falou de papel, eu queria fazer uma última pergunta, né? Ouvi um pouco André e Marcelo aí nesse último bloco que falasse assim, algo também sobre as responsabilidades, sobretudo do profissional de educação, de treinamento, mas eu queria escutar, se vocês pudessem colocar mesmo, assim, aquela dica, sabe, gente? O que faz a diferença, aquela linha que separa o sucesso do elefante branco, né? Então, assim, a gente já falou daquilo que deu certo. Ajuda aí quem está ouvindo, quem está participando, com algumas ideias, tipo, olha, não vai por esse caminho, sabe? Então, a gente tem ainda um pouquinho de tempo, eu queria aproveitar para escutá-los. Pode ser? Claro. Quer entrar, Andréia? Vamos lá. Bom, eu já vi, né, 2 modelos, assim, modelos de sucesso de universidade corporativa e elefante branco. E quando eu olho esses 2 modelos, eu hoje monto um modelo que é um misto dos 2, enfim. Mas o que tem? Primeiro, a conexão com a estratégia organizacional e cultura, né? Não é estratégia de negócio, é também estratégia de negócio, mas é cultura organizacional. Mas também tem que ter resultado. Porque quando você lida com a auto-administração, você está pedindo investimento, de fato, né? E esse investimento tem que ter uma contrapartida. E, às vezes, o profissional de RH, ele se perde nisso. Porque qual é a contrapartida? Não são horas de treinamento, né? Ou quantidade de treinamentos dados, absenteísmo. Tem que buscar indicadores. Agora, é difícil você definir um indicador de resultado, né? Você não consegue uma capacitação, ou encontro de líderes que se faça, ou workshop, ou um squad que você monta, qual o impacto que aquilo vai ter no EBITDA da companhia, né? Ou uma redução de custo com uma capacitação que você tem com o programa Greenbelt, por exemplo. Greenbelt até dá para fazer, mas outras metodologias. Mas você pode, sim, uma evolução numa competência definida, uma evolução numa pergunta da pesquisa de clima. Dá para a gente botar a cabeça para pensar. E eu fui muito desafiada pelo meu último CEO em relação a essa questão, né, do investimento.
Porque o acionista, de fato, ele busca isso, né? Ele está investindo o dinheiro dele e qual a contrapartida. Então, é um exercício para a área de RH pensar nisso. Acho que à medida que a gente consegue conectar essas questões, o impacto na cultura organizacional, e se você implanta cultura, você busca um maior engajamento, né? Que é para isso a gente quer pessoas engajadas e conectadas com a cultura da companhia, né? Porque pessoas engajadas têm uma performance superior. Então, e a gente acredita que isso gera um resultado. Como é que essa educação corporativa apoia esse resultado? Não necessariamente é o resultado financeiro, mas quais indicadores nós conseguimos propor para ajudar a defender o orçamento, quando a gente vai defender o orçamento no final do ano, que eu tenho certeza que todo profissional de RH passa por uma situação difícil no final do ano para passar um orçamento de educação corporativa para o próximo ano, principalmente, Deise, quando não é um treinamento ou um desenvolvimento. Porque aí você coloca lá um encontro de líderes, mas encontro de líderes na educação corporativa, sim, né? Exato. Você está disseminando a cultura da companhia no encontro de liderança. Você está desenvolvendo pessoas no encontro de liderança. Você está fazendo uma palestra, você está levando uma palavra do presidente, né? Você está disseminando conceitos. Ah, tá. E um squad, ou seja, um programa de diversidade, né? Que você vai falar sobre inclusão. Uma semana de diversidade, isso é educação corporativa? Sim, é educação corporativa. Você está trazendo conceito com certeza. Mas o que você vai trazer? Ah, eu vou crescer no item tal do ISD, do pilar S, né? Eu estou crescendo o percentual do pilar S da companhia, para o programa ISD. Então, a gente tentar, para isso, tem um grande desafio. O profissional de RH tem que também se atualizar. Tem que estar conectado com os grandes programas corporativos e não ficar ensimesmado na caixinha de RH, que é uma grande armadilha. Então, perfeito, André. Ninguém empodera o RH, faço as suas palavras as minhas, Andréia. É isso, o RH ele se empodera. Não precisa que ninguém empodere a gente. Empodere ele, é verdade. Exato. Muito obrigada. Marcelo tem um grande desafio, Marcelo, grande finale aí, né? De trazer aí e encerrar essa conversa, que na verdade a gente corta o vídeo, mas a conversa não encerra, né? Exato. Estamos aí para continuar em alguns outros momentos. Exato. Mas diga, Marcelo. Eu acho que a Andréia falou tudo, né? Ela roubou todos os meus pensamentos. todos, mas eu vou perdoar ela, né? Porque como eu gosto muito dela, eu vou perdoá-la. Mas ela me deixou um pensamento final, né? Acho que a gente tem sempre que sim, né, promover essas métricas. A gente tem que sair daquela mesmice de falar em horas de treinamento, porque isso não traduz resultado, né, para o negócio, não traduz a cadeira que a gente tem na hora de vender o que é educação corporativa dentro de uma empresa. Mas eu acho que o segredo de tudo, né, assim, e acho que foi essa deixa que a Andréia acabou deixando para mim, é a questão, eu não vou chamar de protagonismo não, mas eu vou chamar de um olhar, né, do profissional de RH, do profissional de educação corporativa, de fora para dentro. Ele tem que estar conectado lá fora para que ele possa fazer um bom desenho, uma boa proposta de valor de educação corporativa. Porque se você não olha de fora para dentro, olha só de dentro para fora, você não consegue entregar esse valor, entregar essa experiência. Né? Parece etéreo, mas não é. Não, né? é muito bem colocado. Porque o movimento de sair de dentro, né, e olhar a partir da perspectiva do nosso cliente, né, ou do nosso negócio, requer um esforço, né? Requer ir lá fazer perguntas, né? Então eu costumo dizer que uma expressão, né, que eu costumava usar, que é assim, fazer educação corporativa para sustentar o negócio, sustentar resultados de negócio, sustentar uma estratégia de negócio, requer você conhecer quais são as competências que a empresa precisa para vencer o jogo de negócio, né? E, paralelamente, quais são as competências, né, que o executivo precisa, né, ter para vencer o jogo de pessoas.
né? Então é um olhar de fora para dentro. Andréia, obrigado pela deixa. Foi onde eu consigo conectar com tudo que você falou, que é extremamente importante, e eu acho que é assim que a gente tem de praticar mesmo enquanto profissional. Aliás, a análise e solução de problemas requer um distanciamento, né? Porque se você estiver envolvido naquilo, você não consegue identificar todas as variáveis, né? Tem ali até uma questão emocional contaminada ali com... Né? Quando você se distancia, aquele distanciamento ótimo, né? Você consegue ver maior, né? Então, acho que isso que você trouxe é muito interessante, é poder ter esse olhar, essa big picture, né? Já que a gente falou de big power, vamos falar da big picture. Perfeito. Big power e big né? E assim, pegando uma cola de algumas coisas que Daisy anda falando, né? Como ela adora essa questão da poesia, é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Né? Então... Vou anotar todas as informações. Então, gente, eu só tenho a agradecer esse momento, esses minutos que nós passamos aqui. Eu acho que foi influenciador para todos nós. Conseguiu aí cumprir o seu papel nesse tempo que a gente teve. Andréia, um carinho enorme pela sua disponibilidade, seu tempo, seu compartilhamento. Marcelo fechou lindamente. Daisy conseguiu, né, de forma mágica, reduzir 20 anos em 5 minutos. Então, gente, foi riquíssimo. Se alguém quiser trazer mais alguma coisa, se não, muito obrigada. E obrigada pela sua facilitação, né? Eu também. Foi um prazer estar aqui com vocês, Fernanda. Facilitou lindamente, um tema muito gostoso, uma energia, um astral, né? Todos apaixonados pelo tema. Verdade. Somos apaixonados por gente. Aprendi bastante. Isso é legal, Andréia. Apaixonados por gente, né, Andréia? É isso mesmo. É por isso que o olho brilha. Opa! É verdade. É a paixão. Gente, fechamos então com a paixão pelas pessoas. Muito obrigada. E soft power. Soft power. Em big power. Big power. E big picture. E big picture.